nossa aula de hoje é sobre biologia e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Os órgãos que compõem o sistema digestório seria a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Além desses órgãos, nós vamos ter glândulas anexas que vão ficar ao redor do sistema digestório, auxiliando no processo de digestão. Então, a gente tem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, se tiver alguma pergunta falando se esses órgãos são órgãos do sistema digestório, eles não são. Eles são glândulas anexas que vão auxiliar o processo de digestão, enviando muitas vezes enzimas para poder ajudar ao processo de digestão. E a digestão ela vai ser dividida em dois grandes grupos. Uma digestão que a gente chama de mecânica, que é aquela onde a gente vai ter a mastigação, onde vai ter a mistura do alimento, onde ele vai ser triturado. Então, toda vez que a gente falar de algo relacionado a triturar, misturar, a gente está falando de digestão mecânica. Falando de digestão química, é toda vez que a gente tem a ação de enzimas. Enzimas que são, na verdade, proteínas que vão ajudar a fazer reações químicas para os alimentos poderem ser quebrados e serem absorvidos no nosso corpo, tá bom? Um exemplo de digestão química, a gente tem as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas vão emitir a saliva que vai ajudar a gente quebrar os carboidratos que são ingeridos na boca. A gente vai falar um pouquinho melhor disso adiante. E aí a gente começa pelo primeiro órgão do sistema digestório, que é a boca. E é onde a gente vai ter a ingestão do alimento, através dela que a gente vai colocar o alimento para dentro. A gente vai ter a mastigação do alimento e quem vai ajudar a gente a fazer isso são os nossos dentes, que vão triturar o alimento, transformando ele em pedaços menores para a gente conseguir, engolir ele. A gente tem a lubrificação do alimento, que vai ser feita pelas glândulas salivares. Então, as glândulas salivares vão jogar a saliva na nossa boca para que o alimento fique lubrificado. Além disso, a gente tem a deglutição do alimento. Então, a gente já vai mandar para um outro órgão esse alimento. E na boca vai ocorrer a primeira fase da nossa digestão, que é a digestão dos carboidratos. Então, quando a gente fala de boca, a gente tem que lembrar dos carboidratos, que são inicialmente quebrados na boca, tá bom? Vamos adiante. Faringe. Então, o alimento ele entrou pela boca, o dente triturou ele, a saliva lubrificou ele e passou ele para nossa faringe. A faringe ela é um canal comum do sistema tanto digestório quanto do sistema respiratório. Então, toda vez que a gente falar de faringe, lembra que ela está tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. O alimento passou pela faringe, agora a gente já não chama mais de alimento, a gente chama de bolo alimentar. Saiu da boca, entrou na boca, passou pela boca, é bolo alimentar. E vai seguindo. Passou pela faringe e ela vai cair no esôfago. O esôfago é um grande tubo, vou marcar aqui para vocês. Ele é esse tubo aqui todo, olha. E esse tubo, ele vai levar o alimento que caiu lá na faringe até o estômago. Ele é como se fosse um cano gigante. E esse esôfago, ele vai fazer movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos nada mais é do que você empurrando essa musculatura do esôfago vai fazer contração e vai fazer com que o alimento seja empurrado até o estômago. E isso que vai permitir que o alimento não volte para a boca, porque ele empurrando através da contração vai manter o sentido do alimento indo para o estômago.
e ele que vai conduzir, aqui como está aqui no slide, ele que vai conduzir o alimento para o estômago. Ó, aqui a gente tem os movimentos peristálticos nessa imagem. A gente consegue ver que o bolo alimentar saiu da faringe e caiu nesse grande tubo que a gente chama de esôfago, aquele aqui, ó. Esse grande tubo que nós chamamos de esôfago. E ele vai fazer essa contração da musculatura para poder levar o alimento até o nosso estômago. Chegou no nosso estômago. Qual é a função do nosso estômago? Então, o estômago, na verdade, ele vai fazer a segunda fase da nossa digestão. É lá que a gente vai digerir as proteínas. Então, a gente começou a digerir na boca o carboidrato. Quando chegou no estômago, a gente já vai digerir a proteína, tá? E lá também a gente vai ter o armazenamento dos alimentos, a absorção de algumas substâncias. E lá que a gente tem o famoso suco gástrico, que é extremamente ácido esse suco gástrico, e ele que vai ajudar a gente a quebrar essas proteínas, tá bom? Ele, por ser extremamente ácido, tem muita gente que às vezes está com alguma ferida no estômago e tem a famosa úlcera, né? Que a úlcera nada mais é do que a ferida no estômago, e por o estômago ser extremamente ácido, dá essa queimação no estômago, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa saber do estômago? Ele que vai fazer a digestão de proteínas, ele que vai fazer o armazenamento do alimento. Então a gente vai almoçar, terminou de almoçar, nosso estômago vai estar cheio, porque ele vai armazenar boa parte do alimento. E ele vai formar o famoso quimo. Então, lembra que eu falei com vocês que saiu da boca, ele é bolo alimentar? Ele vai passando faringe, esôfago, chegou no estômago. Quando ele sai do estômago, a gente chama ele de quimo. Não é mais bolo alimentar, agora a gente sabe que é quimo, beleza? Vamos no intestino delgado. A gente tem que saber que o intestino delgado ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do intestino delgado a gente chama de duodeno. A segunda parte do intestino delgado a gente chama de jejuno. E a terceira parte do intestino delgado a gente chama de íleo. Então, o intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Beleza? E é lá que vai ocorrer a terceira etapa da digestão química. A gente começou a digerir o alimento na boca, que digeriu os carboidratos, no estômago a gente digeriu as proteínas, e agora tudo que resta digerir, a gente vai digerir no intestino delgado, que é a terceira etapa da digestão química do nosso sistema digestório, no intestino delgado. E o que a gente precisa saber de interessante no intestino delgado? Lá a gente vai ter a ação de 2 tipos de enzimas. A gente tem a bile e o suco pancreático. A bile, ela é feita no fígado, armazenada na vesícula biliar e ela é jogada no intestino delgado, tá bom? Já o suco pancreático, ele é feito no pâncreas e é jogado no nosso intestino delgado. Lembra que no começo da aula eu falei com vocês que tem algumas glândulas que a gente chama de glândulas anexas que vão ajudar a fazer a digestão. Exatamente isso, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, eles não estão compondo o nosso sistema digestório, mas eles vão jogar enzimas lá no nosso sistema digestório para ajudar a gente a digerir melhor o nosso alimento, tá bom? Então, falou de bile, feita no fígado, armazenada na vesícula biliar e jogada no intestino delgado. Falou de suco pancreático, ele é feito no pâncreas e é jogado no nosso intestino delgado, tá bom? Que compõe o nosso sistema digestório, que é o intestino grosso, tá bom? É a última porção do nosso tubo digestório. Ele é dividido também, ele começa a ser dividido no nosso apêndice seco,
colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. Olha, eu vou sublinhar aqui para vocês para ficar melhor a visualização. Então, o alimento, ele saiu do intestino delgado, ele está saindo aqui do intestino delgado e ele entra no seco. Ele entrou no seco, ele vai passar pelo nosso cólon ascendente, ele vai passar pelo nosso cólon transverso, vai cair no nosso cólon descendente, no nosso vai passar pelo cólon sigmoide e vai sair pelo reto, que aí já seriam nossas fezes, tá bom? Então, é esse o movimento que o alimento vai fazer. Então, o intestino grosso, ele é dividido em várias partes, ele tem vários nomes, tá bom? Seguindo aqui, no intestino grosso que a gente vai fazer a reabsorção de água e sais minerais. Então, toda a água que a gente tem que absorver, todos os sais minerais, a gente vai tudo ser feito no nosso intestino grosso. E também a gente vai ter a síntese de algumas vitaminas, como vitamina K, como vitamina B12, beleza? E a formação do nosso bolo fecal. Então, o bolo fecal vai ser formado e a gente vai ter a eliminação dele pelo reto. Tanto que, quando a gente está com diarreia, o que acontece? O alimento, quando a gente está com diarreia, significa que ele está com muita água. Então, ele não consegue formar, de fato, um bolo fecal. Então, o problema está na absorção de água do seu corpo. Por isso que quando a gente está com diarreia, é importante a gente beber muita água, porque ele está passando pelo nosso intestino grosso, em vez do intestino grosso absorver água, ela não absorve, e ele passa direto, por isso que fica com aquele aspecto, né, de líquido, porque não teve absorção da água e automaticamente ele já saiu sem ter uma forma de bolo fecal. Por isso que toda vez que tiver com diarreia é importante beber muita água, porque a gente não está absorvendo a água, então o alimento está passando e não está sendo feito a absorção de água, por isso que ele está nesse formato líquido. Também tem casos em que a pessoa está com problema no intestino grosso e absorve água demais. E com isso, o bolo fecal tem que fazer até cirurgia, porque por ele ficar com aspecto tão pedroso, ele não consegue ser eliminado. Então, muitas vezes tem que fazer cirurgia por conta disso, tá bom? E com isso a gente fecha o sistema digestório. Vamos fazer um breve resumo. O alimento, ele entra na nossa boca, os nossos dentes vão fazer com que ele vai triturar o alimento. Triturou o alimento, a nossa saliva lubrificou o alimento e vai ser feita a primeira fase da digestão, que é a digestão de carboidratos pela boca. Ele vai passar pela faringe, que tanto faz parte do sistema respiratório quanto do sistema digestório, e vai cair no esôfago, que é um tubo muscular que vai fazer movimentos peristálticos empurrando o alimento até o estômago. O alimento caiu no estômago, ele agora vai receber o suco gástrico, que é extremamente ácido. Lá que a gente vai ocorrer, né, a segunda etapa da digestão química, onde a gente vai digerir as proteínas e ele vai seguir. Vai cair no nosso intestino delgado, que é dividido em 3 partes, a primeira parte duodeno, a segunda parte jejuno e a terceira parte íleo. No intestino delgado, a gente vai ter absorção de todos os restantes dos nutrientes que não foram absorvidos anteriormente, beleza? Absorveu tudo isso. O que a gente vai ter também? A bile, que foi feita no fígado e armazenada na vesícula biliar, vai ser jogada no intestino delgado, e o suco pancreático, que foi feito no pâncreas e jogado no nosso intestino delgado. O alimento ele sai dali e cai no nosso intestino grosso, que é dividido em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. E o que o intestino grosso vai fazer? Ele que vai reabsorver toda a água e sais minerais desse alimento. E com isso ele vai eliminar pelo reto, que a gente chama de bolo fecal,
tá bom? E aí a gente encerra sistema digestório.